Pá! Camada do céu! Você tá igual o Marquinhos. O Marquinhos começava assim também, todo o programa quando eu fazia isso. Fala, camada do céu, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, eu, Perizito Andrade e meu querido parceiro Luanzito. Fala, Luan! É nóis, sempre aí. Outra semana de videozinho, mais reviewzinho. E hoje, pra poder falar, olha que disco, hein? De encher os olhos e os ouvidos. Porra, pelo amor de Deus. Sacanagem essas meninas da Haim fizeram com a gente em Woman in Music Part 3, né? Vamos brasileirar essa porra aí. Meu Deus do céu, que... meu Deus. Vamos conversar mais sobre esse disco depois da vinhetinha. Foi. Só lembrando, se você não é inscrito no Musicalize, se inscreve, comenta, curte, compartilha esse videozinho aí. Vamos fazer todo mundo ver mais review aqui do canal, pelo amor de Deus. Pô, vamos ver, gente. Vamos ver, tá? Quero começar com a pergunta seguinte. Você já curtia a Haim desde os primórdios? Desde a Gone de 2013 e Something to Tell de 2017? Olha só que engraçado. Não. Tipo assim, não e sim, mais ou menos. Eu vou explicar. Eu sou igual você, então. Eu conhecia elas assim de nome, desde o começo, desde o primeiro álbum, né? Mas aí eu só fui parar pra ouvir mesmo depois que eu vi um blogzinho, desses aí, lá pra 2015, mais ou menos. Um pouco antes, tá ligado? Delas bombarem bastante. No segundo álbum em 2017. Então, antes mesmo delas lançarem o segundo, eu já fui atrás do primeiro e gostei pra caralho. Na hora que saiu o segundo, continuei no hype. E esse, cara, pelo amor de Deus. Eu vou entrar agora na minha parte, porque eu conheço a Haim lá desde o começo, muito por causa do Pop Load, principalmente naquela época, 2013, não tinha tantas opções assim na internet brasileira para se conhecer música nova, e o Pop Load era um celeiro para isso, de novidades. Eu achava legal, mas eu não pirava. Mas quase todo ano o nome delas era ventilado pra vir no Lollapalooza e nunca vinha. Ela sempre ficou no radar. Sempre ficou no radar ali. Eu vou ouvir a volta e meia, pegava o disco, tava ouvindo. Eu gostava muito dos singles, mas não era uma parada que me ganhava completamente, por mais que eu sempre admirei o trabalho delas. Você falou que depois delas bombarem mais e tal, eu acho que o Something to Tell You, ele meio que foi um segundo disco, uma continuação que ela teve menos hype do que eu senti na época que elas saíram. Eu acho que elas ainda estavam muito em voga, porque elas são muito talentosas, né? O disco é legal, mas eu acho que teve um hype menor do que teve no primeiro. Não, pode crer. Eu também acho que teve um hype menor. Eu falo assim no sentido da figura delas mesmo. Tá delas, isso eu concordo. Delas serem engraçadas e tudo mais. Sabe qual é a parada? Eu acho que elas foram algumas das mulheres que ajudaram muito a sedimentar, durante a década, a figura da mulher na música e no rock, como foi a década disso, assim. Eu falo com tranquilidade, assim. Sempre houve, obviamente, mas pega essa última década, boa parte dos grandes discos é tudo de mulher. Facilmente. Por quê? Porque foram abrindo mais espaço e a gente conseguiu ter a oportunidade de ouvir mais artistas, mulheres, e de estilos diferentes e amplos. Elas estavam muito na linha de frente ali disso. Por mais que não fosse o segundo disco tão bombado, mas foi um disco que, ainda assim, o nome delas era muito forte e as coisas continuaram a crescer. Mas aí, começou a vir os singles desse último disco, que, teoricamente, eram mais singles soltos do que, propriamente, os singles do disco. Tanto que elas são faixas bônus no disco, não foi? Isso. Que é a Summer Girl, a Aleluia e a Now I'm It, não é? Pode crer. A Summer Girl foi a primeira que saiu, né? Saiu ano passado ainda, que elas estão andando na rua, que elas tiram a camiseta e tudo mais. Que é irado, é muito maneiro esse clipe. Simples, mas é muito funcional, assim. Sim. Tu gostou dessas músicas? De quando falou saindo? Então, cara, quando foi saindo, eu ouvi a Summer Girl, eu ouvi bastante quando ela saiu. Depois, quando foram saindo as outras, assim, uma muito próxima da outra, eu falei, cara, eu nem vou ouvir, porque senão eu já vou ficar saber demais sobre a parada, tá ligado? Eu não quero isso, eu quero ter aquela surpresa. Tem vezes que eu também faço bastante esse bagulho também, eu dou uma afastada pra poder... mas aí eu perguntei isso porque inicialmente, eu não tava muito fisgado nessas músicas, não. Até ouvi, achava legal. Acho que a Aleluia deve ter sido a que eu mais gostei, assim, delas, porque eu falei assim, nossa, os caras estão fazendo um rock setentista, assim, Fleetwood Mac, assim, robusto aqui, o troço, né? Eu falei, porra, caralho.
Pô, caraca, maneiro. E esse disco, tirando essas bônus, que eu gosto dessas músicas, mas tirando elas, pensa o disco em si, ele é muito redondo. Parece a impressão que a gente teve do disco do Fred Gibbs, assim, de falar, meu amigo do céu, cara, eu vou juntar duas coisas. Fred Gibbs, de você ter uma áurea sonora, mais que ele flertasse com algumas coisas, mas ter uma ideia de disco muito clara, assim, que parece que ele não foge demais do contexto. Ao mesmo tempo, me lembra muito o The 1975. Tudo a Torre de Babel sonora que eles colocam nesse disco. Só que diferente daquele disco que eu gosto bastante, eu acho que esse disco aqui é mais conciso. As músicas, elas trafegam, mas você sente uma identidade Ham, assim. Mais coisa, né? Exatamente. E mais impactante. Porque tem muita música naquele disco, por exemplo, do Notes, que não funciona tão bem quanto na Brief Inquiry, no sentido de as músicas parecem muitos interlúdios ou músicas que... eu gostei da música, ela funciona no contexto do disco, mas ela não é um puta musical. Aqui, você vai ouvindo a música e fala assim, caraca, essa música é foda. Pô, essa música é foda. Cara, essa música é foda. Eu fiquei chocado de você ficar assim, caraca. E é difícil, cara, porque um álbum não é um álbum curto, é um álbum médio pra grande. Mas ele é bom pra caralho de ouvir, porque as músicas são incríveis, ele dá uma paleta sonora sem soar forçado, que a gente vive falando, né? Eu fiquei também, mano, de boca aberta, como elas conseguem trafegar nessa estética delas, né? De ter bastante linhas vocais, arranjos bem swingados, coisas desse tipo, misturando, sei lá, coisas mais tradicionais mesmo da música americana com esse lance mais cool mesmo, tá ligado? Total. Tanto que agrada, sei lá, hipster, que agrada fã de Taylor Swift, tá ligado? Elas conseguem juntar isso numa parada, assim, muito louca, cara. Concordo plenamente contigo. Eu acho que elas vão de folk pop, hip hop, reggae, country, UK garage, a R&B dos anos 90, pop dos anos 70, 80, trafegam por tudo isso e a gente escuta aqui de, sei lá, In Vogue, Mountain, Blonde, Ace of Base, Madonna, próprio Fleetwood Mac já comentado, o próprio Taylor Swift já comentado, Prince, Outkast, Bruce Springsteen e mais coisa que a gente vai comentar ainda. A Summer Girl é uma música que você pega, tem uma melodia que era puta influenciada pela Walk on the White Side, né? Que é uma música do Lou Reed, de 72. E é uma música já que coloca também um dos elementos que permeia várias músicas do disco. A questão de ter muito instrumento de sopro, metal, corneta, sax, tem muito... Pode crer. E fica glamuroso, assim, só um retrocesso aqui. A Lana Ham, né? Ela disse o seguinte sobre o disco, para a NME numa entrevista. Todo o mantra desse registro é sobre ser destemido e não se segurar. E eu achei essas duas palavras muito boas, essas duas definições. Porque o disco soa desse jeito, assim, ele parece a captura de tudo que as pessoas gostam da banda, como você já disse, as linhas vocais, esse aceno ao rock mais clássico, a maneira mais alegre, mais vívida que elas têm de entoar as canções, que tem um apelo pop gostoso que elas fazem nas músicas delas, mas ao mesmo tempo esse disco ele resulta aqui numa abordagem que ele me parece muito robusta, realmente muito grandiloquente, e que pela primeira vez nos 3 discos eu senti que as 3 elas não têm amarras. Elas falam assim, bicho, vamos fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer. A gente aprendeu muita coisa nesse trajeto todo aqui. A gente já experimentou algumas coisas, então vamos agora ir fundo e além. E, cara, parando para pensar nisso que você disse, porque eu acho que nos trabalhos anteriores, parece que todas essas referências que a gente falou, todas essas sonoridades mais singulares que vai transitando entre as faixas, acontece de um jeito, como é que eu posso dizer, muito comprimido, sabe? É como se todas as faixas dos trabalhos anteriores fossem todas as influências, só que em todas as músicas, sem ser muito bem distribuído. Gosto pra caramba dos 2 primeiros álbuns, mas assim, essa sensação que eu tenho, sabe? E agora olhando, sendo trabalhado de um modo mais paciente, assim, de um modo mais bem produzido, né? Até também pela galera que tá envolvida no projeto. Porra, é muito da hora você ver elas conseguindo meio que desprender mesmo essa preocupação de ter que atrelar um monte de coisa, um monte de influências, mas ao mesmo tempo dando esse toque pessoal de cada uma, né? Realmente ele é um disco que ele é muito agradável de ouvir e ele parece muitas vezes muito, que é uma característica delas, solar, né? Tipo, aquela coisa Los Angeles andando no meio da rua, sabe? Ele é cool. Ele tem uma parada aqui, você tem um disco que ele parece ousado, ele parece que ele é corajoso, ele entrega muito de uma confiança nelas, ao tocar as músicas, ao entoar as coisas aqui. Esse disco parece que ele é tipo como se fosse um desabrochar natural do talento delas.
Por isso que quando eu digo que não tem amarras, parece que, tipo, elas falam assim, cara, estão no habitat natural delas, como elas parecia que não estavam nos outros. Agora, entrando mais nessa parte de como é que as coisas se encaixam perfeitamente, eu consigo meio que enxergar cada uma, assim, tá ligado? Dando toque. Assim, as três são irmãs, cresceram juntas e, assim, aprenderam música juntas. As três primeiro aprenderam a bateria, por isso que também a noção rítmica no trabalho é muito forte. Exato, sim. Mas, assim, mas cada uma tem, acho que, um jeito. Por exemplo, a Alana, que é a mais nova, que é a guitarrista, ela é muito mais ligada nos pop dos anos 2000, de Destiny Child, dessas coisas, que tem muita coisa no álbum também. A Esther, que é a baixista, ela já tem mais uma noção de R&B, ela também estudou etnomusicologia, entendeu? Ela sabe, tipo assim, ligar os pontos de coisas tradicionais com coisas novas. E já a Danielle, ela é mais poeta, vamos assim dizer, tá ligado? Mais Johnny Mitchell, mais Pat Smith. Que coisas bem americanas mesmo. Exatamente. Muito Do jeito que elas ligam tudo isso é genial demais, cara. Eu fico de boca aberta de verdade. E como elas ligam isso sonoramente que a gente está falando, o reflexo disso nos temas do disco, eu acho que é muito foda. Quando uma obra consegue sonoramente retratar e aprofundar as coisas que são ditas nas letras, esse disco, ele meio que o ponto de partida central, né, é a Danielle, e meio que um surto de depressão que ela passou. E aí, durante a obra, a gente vai vendo várias músicas, várias pinceladas disso, além de outros tópicos, né, que eles são bem, assim, carregados de uma coisa mais bad vibes, sacou? Tipo, sei lá, a gente fala de isolamento, a gente fala de problemas de ansiedade no disco, a gente fala sobre perda, sobre como lidar com os contratempos difíceis da vida. Esses dois tópicos, inclusive, na Aleluia, que a gente já citou, a Alana, ela fala da tristeza que ela teve quando uma melhor amiga dela faleceu, muito nova, com 20 anos. A Este, ela fala sobre os pontos baixos que ela tem na vida dela, como é conviver com tendo diabetes tipo 1, né? Todos os as merdinhas que, né, que é uma doença dessa ocasiona no dia a dia da pessoa. E a Summer Girl, ali a Danielle, ela se coloca como se fosse tipo uma luz, um farol pro namorado dela, né? O Ariel. Exatamente, o Ariel. Exatamente, que é o cara que muita gente talvez não saiba, mas ele é o produtor usual dos trabalhos delas. E o cara teve um câncer do testículo, tá ligado? É bonito, sacou? É bonito essa troca que elas têm, porque elas falam delas, mas elas falam dos outros. E aí é legal como um contraponto de um disco. Por mais que nem todas as músicas sejam popzinhas, chicletes, tem músicas que a gente vai falar mais um pouco à frente, que são músicas mais carregadas. Eles conseguem fazer esse contraponto. Falar de temas difíceis, mas de um jeito que seja agradável às pessoas e conectivo. Eu adoro banda e discos que fazem isso. E elas têm músicas aqui, muitas músicas, que falam sobre opressão, e, consequentemente, né, o menosprezo que acontece com frequência, que as mulheres sofrem no dia a dia e que elas sofreram com isso. Você tem a The Steps, que é uma música que fala sobre meio que a falta de desejo de um companheiro ali, né? E ao mesmo tempo essa falta de desejo que ele tem por ela é atrelado à inveja que ele sente pelo sucesso dela. Toda vez que penso que estou dando os passos, você acaba com raiva de mim por fazer uma bagunça. E todo dia eu acordo e ganho dinheiro para mim. E apesar de dividirmos uma cama, você sabe que não preciso da sua ajuda. Você entende? E Meu From The Magazine, que é uma música... falam vários percalços, né, que elas passaram nesse tipo de questão pelo meio masculino, né? E aí você tem a Este falando, por exemplo, numa parte da música lá, quando ela foi perguntada se ela faz a mesma cara na cama do que quando ela tá no palco, tá? A cara que ela tá tocando, se é a mesma que ela faz várias caretas, assim. É o tipo de pergunta que você não faria para um homem. Não tem... Exatamente. Porque é uma pergunta, assim, que não faz nexo, não tem sentido. É uma pergunta besta. Totalmente. E você vê que é justamente essa coisa do mundo machista, o patriarcado. É bem doido que, ao mesmo tempo que elas trazem esse tema mais pessoal delas de um jeito tão urgente, tão presente, de um modo que a gente não consegue ver, porque a gente é homem, mas, assim, tem toda uma importância por trás, elas conseguem trazer isso também de um jeito meio satírico, sabe? A partir mesmo do título do álbum, Woman Music Part 3, tipo, que é por causa da pergunta que sempre faziam pra elas, tá ligado? Como é ser uma mulher no mundo da música? Elas pegaram a frase e colocaram no título do álbum, mano. É genial. É genial, genial. Então vamos comentar das músicas aqui, vamos passar para as músicas que a gente acha legal. Quero começar falando da música, para mim, que é hino. Esse disco tem hino pra caralho, mas essa música é hino, Gasoline.
Meu pai do céu. Gasoline. Essa eu gostei, mas você acredita que eu achei ela meio repetitiva? Mas assim, eu gostei muito da sonoridade dela. Então, mas eu acho que essa repetição, eu imagino o Vagabundo cantando isso no estádio, no festival. Tanto que se for no Spotify, ela tá agora em primeiro lugar das músicas delas, de mais ouvidas. Tem algumas músicas no disco que tem essa coisa da repetição, mas elas fazem muito... Cara, nossa, é muito bem que elas fazem isso. Como elas sabem usar os refrões a favor delas, de um jeito que a linha melódica dela... Nossa, cara, entoa, que te aquece, mas ao mesmo tempo faz aquela porra não sair, nem, meu irmão, se você quiser lavar a cabeça com sabão, esfregar desgraçadamente, não vai sair aquilo. É maravilhoso, cara. Apesar de eu achar ela meio repetitiva, eu acho a guitarra muito deslizante, assim, muito, tá ligado? Muito foda mesmo. Não é só nessa música. Elas são muito boas. Elas são foda, tocam pra cá. Esse disco elas estão tocando muito. Sempre trocaram, mas por isso que eu falo que é bagulho desabrochar de falar. Elas estão tocando muito nesse disco, cara. É absurdo. Eu acho a sequência de abertura boa pra caralho. Los Angeles. Foda. Cara, que aquela guitarrinha é perfeita. Pô, escasinho. Bem escasinho. Aquele solzinho de fim de tarde, assim, batendo na nuca. A The Steps, eu adoro também. The Steps, parece, sabe o quê? É a versão delas, eu acho, do Allman Brothers e do Creedence. Mano. Pode crer. Só que aí o refrão entra numa parada que vai muito mais pra, sei lá, uma Taylor Swift ou uma parada meio R&B mesmo, e é do caralho. E faz sentido, isso é foda. Porque isso que eu falo, que você pega a linha de músicas e fala assim, pô, isso aqui eu tô vendo elas fazerem bem, modernizando a parada, mas aí quando elas juntam isso, fala assim, caraca, olha a sacada dessas garotas. Porque demais, ela vai trazer um público que não é o público que ouviria esse tipo de música pra música. E a galera vai achar foda. Isso é do cacete, cara. The Steps é fodido mesmo. Por tudo que a gente já falou, tá ligado? Mas assim, a parte de execução também, instrumental, pelo amor de Deus. Sim. Eu vou falar duas aqui que eu acho que são ligações a I Know I Alone, que parece aquelas brincadeiras do Notes of Conditional Form, aqueles glitches eletrônicos com a Lorde do melodrama. A gente tem a 3AM, que é essa é uma das minhas favoritas. Child, muito. Pariu, muito. Parece umas musiquinhas que o Bruno Mars fez no último disco dele, o 24K Magic. O jeito de usar alguns sintetizadores. O baixo bem marcadão. Me parece uma coisa do 24K Magic que o Bruno Mars fazia. Elas parecem que estão muito sacana nessa música, cara. Meu pai do céu, é divertidíssimo, é muito divertido. O jeito que elas colocam a música, cantando no refrãozinho, nossa, pelo amor de Deus, é pelo muito amor bem de Deus, sacado assim. A gente tem Another Try, a gente teve o Scala atrás. É uma reggae, dub, maneiro. Meio Sublime. Cara, sabe o que eu achei? Parece isso um pouco da versão que a Lana fez do In Time, só que numa versão mais agitadinha. Só que me lembra uma música que a Dua Lipa fez no disco dela, que é a Goods and Bads, que aí parece a mistura de tudo. Pode crer. Acho muito legal a parte do meio pro final, que a música ela começa a ficar maior, e aí você tem uns adornos nas cornetas, assim, junto com... Parece que elas estão no meio da multidão. Os sons de pessoas, assim. Eu falei, caralho, que doideira isso, né, cara? Só pra linkar um negócio nessa parte aí desses adornos, eu não satisficava muito essas coisas nos outros trabalhos dela, né? Eu acho que nesse, o diferencial foi muito, cara, a presença do Rostam, tá ligado? E nos trabalhos dele com o Vampire Weekend tem bastante disso, de ambientação. Sim. No Immunity da Clairo também tem bastante disso. Então, e esse ele vai dando esses toquinhos, sabe? Foi ótimo ter citado ele. Rostam Batmanglish. Isso, que é difícil pra caralho, nunca lembro essa porra. Exatamente esse cara, pra quem não sabe, ele era um membro fundador do Vampire Weekend. Hoje em dia ele só participa como produtor, ocasionalmente. E a Danielle Han teve participação no último disco Vampire Weekend, que ele produziu. E eu acho, inclusive, que esse disco também, ele tem algumas pegadas de construção parecido com o Vampire Weekend teve no disco anterior. Total. A Learn On You, que é um folk meio campestre, parece aquelas músicas que eles tocavam juntos. A Danielle com o Ed. Eu acho que, tipo assim, talvez o Vampire Weekend é uma coisa mais pastoral, assim, muito mais que remete ao pop dos anos 60. Aquele disco foi, totalmente, isso. Exatamente. E esse ele já é mais cool, assim, vamos dizer. Eu quero falar da All That Ever Mattered, que é uma música que ela parece a junção do Bowie, a fluência de cantar, com os sintetizadores mais dark lá, meio industriais do Gary Numan, e essa faixa acho que é a mais do disco que eu achei St. Vincent, assim, é muito, pode crer. Muito. A cada música parece que a gente vai conhecendo um pouco a faceta delas, assim. Aí depois você vai procurar algumas coisas sobre elas e é muito doideira, porque
apesar de elas terem esse apelo pop bem presente, elas são super alternativonas também, tá ligado? Por exemplo, a Daniela, ela já tocou na banda do Julian Casablancas, da Julian Baker, tá ligado? Sim. É uma música foda, assim, que conhece o cenário de cabo a rabo, mano. Então, exatamente. Elas são muito nerd de música, né, cara? Eu acho que outra música, assim, porque a gente já falou de quase tudo aqui do disco, né? Porque esse disco realmente é muito do cacete. As músicas são muito mencionáveis aqui, não dá pra ficar pulando. A I've Been Down. Nossa, cara, perfeito. Não é, cara? Primeiro que, quando a gente tá falando bagulho de refrão, eu acho que o refrão dessa música, por mais que você ache Gasolina repetido, eu acho que junto com Gasolina são as duas que ficam na minha cabeça, assim, de um jeito lindo, assim, lindo. Essa I've been down, esticadinha, meu Deus! Nossa, cara, é perfeito que essa música parece que ela é, igual você falou, o refrão é tão único, assim, que parece que a música toda é pra culminar mesmo no refrão. A cereja no topo do bolo. Exatamente. Porque a música que a gente tem é uma batida meio acústica, você tem a parte lá que ela canta quase punk, meio indie pop, sacou? Meio... sei que lá. E vai, tipo, dando... impostado, né? Com uma música que, sonoramente, as influências vão de Bob Dylan, Lou Reed, de novo, eu vejo muito aqui, Sheryl Crow. Eu falo assim, caraca, que isso, cara? Como? Por exemplo, quem gostou do Filtro Nostalgia pode muito bem gostar desse disco tranquilamente, tá ligado? Eu acho fácil. Esse disco, ele é aquele disco que, mano, se alguém falar pra mim assim, olha, eu quero começar a ouvir, sei lá, eu quero ouvir um indie, eu quero ouvir um rock old school, eu quero ouvir um... Exatamente. Eu falo assim, olha só, começa aqui, porque o que você ouve? Você ouve Lady Gaga, você ouve Dua Lipa, você ouve, sei lá, você ouve Halsey, você ouve... Cara, ouve isso aqui, porque você vai gostar. Inclusive, vamos pra nota logo, que a gente já falou de tudo mesmo, ficou grande pra caralho esse vídeo. Ó, eu vou começar com essa porra hoje, porque eu já vou dar Lotus 5 de 5 já, logo. É isso. Eu não sei nem mais o que falar, não sei mais o que falar. Eu também, cara. Pra mim é 5 de 5. Eu gosto bastante quando tem essa nostalgia do futuro. Elas conseguem fazer isso de um jeito maestral e de um jeito divertido, tá ligado? Não é pedante. Não. É divertido. Esse disco, ele tá no topo, assim, dos melhores desse ano, fácil mesmo, assim. Fácil. Esse disco, ele as pessoas vão falar muito desse disco ainda daqui a alguns anos, cara. Porra, Cavado, então olha só, esse de review maravilhoso, completaço, 1000 horas de review, só coisa boa, nota máxima, tudo. Porra, o que a gente tem que fazer? Tem que comentar, curtir, compartilhar, faz tudo isso aí, pra poder alegrar a gente de continuar fazendo review aí. Porra. Cambada, valeu. Esse aqui foi outro videozinho. Até semana que vem a gente tá de volta aí com outro review. Seja revisitando, seja disco novo. Tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele... Tchau. Foi.